Bem, pessoal, esse é o Estúdio com o Marcão e estamos aqui para comemorar o Dia do Professor. No mundo, a Unesco comemora o Dia Mundial dos Professores no dia 5 de outubro, mas há algumas variações. Você pode ver, por exemplo, que na China é 10 de setembro, na Austrália é a última sexta de outubro, Turquia 24 de novembro, na Argentina é 11 de setembro, Chile 16 de outubro, México 15 de maio e nos Estados Unidos, exceto no estado de Massachusetts, é na primeira terça-feira cheia da primeira semana de maio. Por que o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro no Brasil? Estou falando do professor, que vai na escola, que dá aula. Porque no Brasil, técnico de futebol é professor, e professor é chamado de tio, de tia. Tudo começa com Santa Teresa de Jesus, Teresa Sánchez de Cepeda e Arrumada. Ela nasceu em 1515, na província de Ávila, que pertencia ao reino de Castela e Aragão, que é a atual Espanha. E ela foi autora de muitas obras místicas com fins didáticos, uma educadora. Ela morre em 1582, na província de Salamanca. Fato interessante, ela falece durante a transição do calendário juliano para o gregoriano. No dia 4 de outubro de 1582, virou 15 de outubro de 1582. Então ela faleceu nesse período aí, entre as últimas horas, não sei se saber certo, entre as últimas horas do dia 4 e as primeiras horas do que seria o dia 15 de outubro, por causa da supressão dos 10 dias do calendário. Ela teve a sua canonização pelo Papa Gregório XV em 1622. Em 1970, ela foi considerada a primeira mulher doutora da Igreja, o Papa Paulo VI. E no dia 15 de outubro, então, se celebra o dia de Santa Teresa de Ávila. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I publicou o decreto que era sobre o ensino das primeiras letras, justamente no dia então de Santa Teresa d'Ávila. A lei de 15 de outubro de 1827 manda criar as escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Então, Dom Pedro, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, diz que fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Até aqui é interessante, que ele vai falar aqui do ordenado dos professores, que era entre 200 mil e 500 mil réis anuais, descentraliza, tá? Então os previdentes das províncias e conselho e as câmaras, eles que vão determinar onde vai ter escola, onde não vai ter, o número de escolas do tal local, ou seja, há uma primeira descentralização do ensino no Brasil. Esse decreto, ele estabeleceu também as primeiras matérias básicas do que seria hoje o ensino fundamental. Então, para todos, teríamos leitura, escrita, as operações de cálculo, adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí uma pequena divisão entre meninos e meninas. Então, os meninos teriam noções gerais de geometria prática. E as meninas teriam noções de prendas domésticas. Então, bordar, costurar ou cozinhar. Não fui eu que escrevi, foi Dom Pedro, e foi a Assembleia daquela época, tá bom? Então, se as meninas têm problema com GPS hoje, e os meninos não gostam de bordar, e essas coisas estão mudando, não coloque a culpa nesse canal, coloque a culpa em quem fez a lei lá em 1827, quase 200 anos atrás. Em 14 de maio de 1930, na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, é onde se encontra o primeiro registro histórico da celebração, quando é realizada na cidade a terceira semana de educação, e dentre essas atividades é criado o Dia da Escola. Lá pelo início dos anos 30, o Dia da Mestra é instituído pelo Departamento do Ensino Primário do Rio de Janeiro, que era então a capital federal, o Distrito Federal. Dia da Mestra porque a maioria dos professores era mulher. 15 de outubro de 1933, também lá no Rio de Janeiro, aconteceu a festa do nosso primeiro mestre, que foi realizada pela Associação de Professores Católicos do Distrito Federal. Essa festa foi muito mais uma manifestação contra salários baixos do que uma comemoração propriamente dita do dia. Começou a se tornar uma data para a reivindicação dos professores por melhores condições de trabalho. Em 13 de janeiro de 1945 é fundada a POESP, que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. No dia 10 de outubro de 1946, o professor Alfredo Gomes ele publica um artigo no Jornal de São Paulo, onde ele lança a campanha pela oficialização do Dia do Professor no dia 15 de outubro no estado de São Paulo. Então, em 1947, o professor paulista Salomão Becker, do ginásio Caetano de Campos, também conhecido como Caetaninho, ele teve a ideia de homenagear os professores. Caetaninho porque não é o Caetano de Campos que fica na Praça da República, que hoje é onde funciona a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Esse Caetaninho era lá na Rua Augusta.
Então ele tem a ideia, né? Vamos homenagear os professores que eles merecem. Beleza. O segundo semestre letivo começava em 1º de junho e terminava em 15 de dezembro, que ainda não é feriado. Mas por que seria feriado em 15 de dezembro? Porque é meu aniversário. Bom, Salomon Becker e mais 3 colegas organizaram um dia de folga no dia 15 de outubro. Aí, os alunos e os professores, eles levaram pratos de doces e tal, brigadeiro, salgadinho, pé de moleque, um levava coca, pode ser Pepsi, pode, e assim foi, né? E fizeram uma celebração, uma festinha e tal. E aí isso foi se tornando uma tradição anual, né? Primeiro naquela escola, e essa ideia foi se espalhando por outras escolas, cidades e regiões. E tem uma grande frase, né? Que professor é profissão e educador é missão. Com essa campanha, o projeto de lei número 501, de 22 de setembro de 1948, o deputado Antônio Carlos de Sales Filho. Isso vira uma lei, a Lei Estadual 174, de 13 de outubro de 63, que ela é promulgada pelo então governador Adhemar de Barros. Então, em 5 de outubro de 1948, a deputada estadual de Santa Catarina, Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra, né, aliás, a ser deputada, ela entra com um projeto de lei instituindo o 15 de outubro como o Dia do Professor no Estado. Né? E ela também tem uma frase bastante legal, que é: a grandeza da vida, a magnitude da vida gira em torno da educação. Aqui tem um mural aqui, num prédio que fica na rua Tenente Silveira, na cidade de Florianópolis, e esse prédio você vê que tem um belo mural dedicado a ela. Né? Então daí você vê a importância dessa professora. O projeto da deputada Antonieta de Barros, né, o PL 112 de 48, vira a lei número 145 de 12 de outubro de 1948, pelo governador José Boabaite. As comemorações do Dia do Professor são disseminadas pelo país, até que em 14 de outubro de 63, através do Decreto Federal 52682, o presidente João Goulart institui o feriado escolar do Dia do Professor. E esse decreto diz: para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Então, parabéns, professor, pelo seu dia. É difícil ser professor do Brasil, mas precisamos de vocês. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima!